Olá, bem-vindos ao Clube de Física para mais um vídeo de Física nos Esportes. Esse é o último vídeo desta série que nós estamos colocando nessa playlist. E como nós havíamos falado anteriormente, nós vamos começar as revisões para o Enem. Eu sou a professora Marta Costa, professora de Física para pré-vestibular e ensino médio. E para quem não me conhece, procure lá no meu Instagram, que lá vocês vão ter todas as novidades que a gente vai postando por aqui. Dá para vocês mandarem suas dúvidas para compartilhar dessa monitoria gratuita que eu faço aqui na internet. Deixem suas dúvidas de questões ou conceitos que vocês queiram abordar aqui nos comentários ou lá no direct no Instagram. Então, depois da vinheta, a gente continua. Hoje nós vamos falar sobre a física do tênis e abordar dois conceitos novos. Conceito de quantidade de movimento e teorema do impulso. Tá? A quantidade de movimento nós já trabalhamos um pouquinho na aula passada, mas vamos retomar. Então, vamos pensar em quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza muito associada à velocidade. Todo corpo que tem velocidade tem quantidade de movimento, certo? A gente indica pela letra Q. Então, vamos pensar numa coisa aqui. Vamos imaginar uma trajetória que é positiva para o lado direito. Nesta trajetória, eu tenho um carrinho ou um móvel qualquer, que ele já tem uma certa velocidade, que eu vou chamar de V. E, de repente, em algum momento, é adicionado a esse carro uma força. Mas é uma força muito rápida, que atua sobre ele por um tempo muito curto. Atua um determinado ΔT muito pequenininho. É como se fosse um empurrão. Quando o corpo que empurrou desencosta do carrinho, essa força não existe mais. É por isso que eu desenhei só aquela partezinha da força ali. Certo? O que essa força vai propiciar? Uma força no carrinho vai fazer com que apareça uma certa aceleração a favor do movimento, porque a velocidade, sendo uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido, e essa força tem a mesma direção e sentido dessa velocidade. Essa aceleração vai fazer com que a velocidade desse carrinho aumente. Então, depois de um determinado deslocamento, ele vai ter uma outra velocidade, maior do que a anterior, certo? Então, vamos chamar essa velocidade de velocidade inicial e essa de velocidade final. O que acontece nessas duas posições? Todo carrinho que tem velocidade tem energia cinética. Então, nesse ponto, esse carrinho tem uma energia cinética que é dada por mv² sobre 2, a velocidade é inicial, portanto, essa energia cinética é inicial. Mas tendo velocidade, ele também tem quantidade de movimento. Então, esse carrinho vai ter uma certa quantidade de movimento, que é m vezes v. Mas olha só que interessante, a diferença entre energia cinética e quantidade de movimento não é só a equação. É que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial igualmente à velocidade. Então, esse carrinho, além de ter uma energia cinética que ele tem naquele momento, não importa a direção, ele vai ter uma quantidade de movimento na mesma direção da velocidade. Então, vai ser uma quantidade de movimento inicial referente a uma velocidade inicial. E no outro ponto, esse carrinho vai ter uma energia cinética final dada por mv² final dividido por 2. Consequentemente, ele terá uma outra quantidade de movimento, que eu vou chamar de quantidade de movimento final, que é dado por mv final. Calcular é simples, o importante é saber o conceito.
quantidade de movimento tem a mesma direção da velocidade. Então, vejam que a quantidade de movimento desse carrinho durante esse percurso e durante o tempo em que essa força atuou nele, deu só um empurrão, essa quantidade de movimento variou, portanto, ele teve uma quantidade de movimento variada. Esse triangulinho, esse delta, esse quer dizer variação, certo? E essa variação da quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Vejam que essa força que deu um impulso, olha a palavra aparecendo novamente. Essa quantidade, essa força que provocou um impulso, provocou a variação da quantidade de movimento. Certo? E esse impulso foi provocado durante um curtíssimo espaço de tempo, foi só um empurrãozinho, tá? Então, a gente poderia chamar esse impulso de empurrão. Ou um peteleco, como a gente fala. Não é uma força que foi atuando no corpo, empurrando, 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 empurrando. Foi só um empurrão que cessou rapidinho, tá? Então, este impulso, ele provoca neste carrinho uma variação da quantidade de movimento e a gente chama isso de teorema do impulso. Então, o que diz o teorema do impulso? Que um impulso provoca num determinado móvel uma variação da sua quantidade de movimento. E se o impulso é vetorial, a quantidade de movimento também é vetorial, e essa quantidade de movimento, se o impulso for na mesma direção do movimento, essa quantidade de movimento vai aumentar. Mas também eu posso ter um impulso contra o movimento. Se esse impulso é contra o movimento, a quantidade de movimento do móvel vai diminuir. É como se viesse um corpo em cima de mim e eu fizesse um peteleco ou um empurrão contrário ao movimento. Tá? Então, eu posso dizer que impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, mas vetorialmente falando. Agora, uma coisa interessante é que impulso também pode ser dada pela força que foi aplicada nesse empurrão, vezes o tempo em que ela atua, esse tempo muito pequenininho que ela atua no corpo. Como força é uma grandeza que tem unidade em Newton e tempo em segundo, impulso é Newton vezes segundo. Entenderam esse conceito? Então, vamos resolver um exercício depois da vinheta e a gente já volta, tá? Olá, estamos então resolvendo alguns exercícios. O link para esse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também lá no Instagram. Para quem não sabe ainda, meu Instagram é marta.costa.física. Eu sou a professora Marta Costa e temos esse clube que é uma comunidade de compartilhamento de dúvidas e de monitoria gratuito na internet, para quem quiser aprender um pouquinho mais de física. Então, vamos lá. Nós vamos resolver o primeiro exercício aqui. Este aqui, tá? Eu vou tirar um pouquinho eu aqui da frente, para que vocês consigam enxergar melhor. Então, vamos lá. É um exercício de vestibular. Um tenista rebate uma bola de tênis de massa. Aqui, ó. De massa 6 vezes 10 a menos 2 quilos. Toma cuidado com isso,
unidade sempre no sistema internacional, que lhe foi arremessada pelo seu adversário. A bola atinge a sua raquete horizontalmente com uma velocidade de 70 metros por segundo. E 70 metros por segundo. Ao ser rebatida, a bola retorna, olha que palavra importante, também horizontalmente, porém em sentido contrário, com uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, vamos entender o que ele está dizendo nisso. Né? Eu tenho aqui uma raquete. Desenho. A bolinha, ela se aproxima da raquete com uma velocidade inicial de 70 metros por segundo, bate na raquete e esta força que a raquete exerce na bolinha dura muito pouquinho, né? Porque é só o tempo dela bater. E aí a bolinha retorna horizontalmente também, com uma velocidade final de 50 metros por segundo. Tá? Sabendo que durante o processo da rebatida, a bola permaneceu em contato com a raquete por um tempo aproximadamente de 6 vezes 10 a menos 3 segundos, a intensidade da força média exercida pela raquete do rebatedor sobre a bola é... Então, a gente já percebe que é um impulso que a raquete deu, impulso, empurrão, uma batida. Então, já vamos lembrar do teorema do impulso, que é variação da quantidade de movimento, certo? Agora, toma cuidado que é tudo vetorial. Quando é vetorial, a gente tem que prestar muito cuidado com o sinal. Que lado a gente vai deixar positivo, que lado a gente vai deixar negativo? Vamos deixar positivo esta, que é a hora que ela chega na raquete. E vamos deixar negativo o outro lado, que é a hora que ela vai embora da raquete. Tudo bem? Então, sabemos que impulso um pouquinho aqui, está muito forte, né? Impulso é a força vezes o tempo de duração do contato da bolinha com a raquete. Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Então, vamos lá. Força eu quero saber. Vamos substituindo, então, pelas as formulinhas que eu ainda não tenho. Força vezes ΔT ele deu. Quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. Antes de substituir os valores, trabalhando com letra, economiza tempo e você pode ir simplificando a equação antes de precisar fazer conta. Tá? Por exemplo, aqui eu posso pôr a massa em evidência, ó, para não fazer muitos cálculos. Então, vamos continuar. Força vezes ΔT é igual a massa, que multiplica velocidade final menos velocidade inicial. Toma cuidado com o sinal em grandezas vetoriais. Então, agora eu já posso substituir, não é? Então, força eu quero saber. O ΔT é 6 vezes 10 a menos 3. A massa é 6 vezes 10 a menos 2. Tudo no sistema internacional, as unidades estão compatíveis. Velocidade final. 50 metros por segundo. Mais 50 metros por segundo negativa, porque eu estabeleci isso. Tá? Eu estabeleci esse jogo de sinais. Você pode pôr a seu critério, mas tem que levar esses sinais por todo o exercício. Então, a velocidade final é 50, menos 50, menos que é da fórmula, a velocidade inicial dela é 70, e a velocidade
inicial eu estabeleci um sinal positivo. Então, é menos 70 positivo. As unidades estão compatíveis, olha só. Então, não preciso transformar nada. Então, agora é só fazer continha, certo? Aqui, ó, esse 6 eu posso cortar com esse 6. E vamos continuar aqui. Força é igual 6, eu cortei, então vai ficar 10 a menos 2. Esse 10 a menos 3 passa dividindo, vezes menos 50 com menos 70 vai dar menos 120. Menos 120. Agora vamos fazer essa continha aqui para ver quanto que dá. Então, eu posso pôr assim, 120 vezes 10, subtrai os expoentes, 2 menos 3, vai dar 10, a primeira. Então, vamos colocar em notação científica, porque aqui estão todos em notação científica. Como esse 120 é negativo, eu vou ter uma força, vai valer menos 1,2 vezes 10 a terceira Newton. Por que essa força é negativa? Porque ela é contra o movimento. A bolinha vem chegando, bate na raquete, que dá um impulso contra o movimento e ela volta com velocidade menor. Portanto, essa força provocou um impulso contra o movimento, variou a quantidade de movimento para menos. Mas aqui, Marta, não tem sinal negativo nas alternativas. Por que não tem um sinal negativo nas alternativas? Vamos voltar para a pergunta e vamos ver o que ele pede. Ele pede a intensidade. Intensidade é a mesma coisa que módulo. E quando ele pede módulo, não precisa do sinal negativo. Certo? Então, eu tenho alternativa a ele. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Os outros exercícios vocês podem tentar resolver e mandar sua dúvida, que esse material vai estar linkado lá na descrição do vídeo. Um grande beijo e até uma outra oportunidade.